que as mulheres que mandam, né, Poliana? Então agora eu sou florianense, né? Lá realmente a temperatura, incrivelmente aos domingos, é muito difícil. Mas eu, meu amigo, enfrentei uma barra lá quando defendi um pouco asfalto e mais outro tipo de piso. A turma só gosta, até a minha sogra ficou com raiva de mim. Todo mundo só quer asfalto. Gente, nesse calor, asfalto faz mal. Faz demais, hein? A gente tem que aprender a conviver com esse calor. Tem que ter um regime diferente para esse período. Alberto Silva defendia o asfalto branco. Branco. Tem que discutir. É um dever. Está demorando, os políticos têm que abraçar essa causa. O professor Ayrton Costa que o diga, tem estudos, tem tese, já tem um bom aprendizado a respeito dessa área, a gente tem que aprender. Em setembro, outubro e novembro tem que ser diferenciado, gente, porque o calor é demais. Sabe onde é que faz calor também? E onde tem pouca umidade também? É em Brasília, onde está ela, Cíntia Lages, ao vivo. Já temos a Cíntia? Ok, sim, ok. Olá, Cíntia, boa tarde. Seja bem-vinda. Boa tarde, Ananias. Boa tarde a colegas que estão aí no estúdio e principalmente a você que nos acompanha nesta tarde. Igualmente quente aqui, viu, Ananias? Você tem razão. Muito bem, olha, lá é quente. Eu não estou conseguindo ouvir, Nájila. Bem baixinho aqui. Vou pedir para ajustar aqui o meu ponto. Enquanto isso, a gente vai seguindo com a Cíntia Lages, ao vivo, direto de Brasília, porque você preparou, Cíntia, um material para a gente que nos atualiza. Dá um F5 a respeito do caso Mauro Cid. São muitas informações surgindo nas últimas horas. O final de semana foi movimentado também, assim como a semana. Entrevistas de advogados, apuração da Polícia Federal, a investigação avançando. É o caso das joias. E a Cíntia fez um balanço desse caso e traz para a gente atualizado. Cíntia. São muitas informações na manhã de hoje, Ananias. Mas a mais importante delas é exatamente as declarações, novas declarações do advogado César Bittencourt, concedidas hoje pela manhã à rede de televisão CNN. A gente separou alguns trechos aí das declarações, porque ele reitera que Mauro Cid vai sim fazer a associação direta entre todos os atos que ele fez relacionados à venda de joias, à recompra e ao então chefe dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem esses trechos aí, Ananias, você pode pedir para alguém ler. Você me escuta, Ananias? Sim, estou ouvindo, Ari. É uma confissão. Cid vai admitir. As provas estão aí, ele vai admitir. Mas isso é início de conversa. Nem falei com o delegado que está com a investigação. Cid efetuou a venda do relógio nos Estados Unidos. Daí ia trazer para cá o resultado. Ele era assessor do chefe. Fez isso e procurou entregar para quem o determinou que fosse feita a venda. Ele era assessor, conhecia o presidente, tinha intimidade. Ele recebeu uma determinação e resolveu. Advogado César Bittencourt. Pois é, o César Bittencourt, inclusive, disse que vai ao STF conversar com o ministro Alexandre de Moraes. Vai pedir uma audiência para conversar, supostamente, para tratar de um novo depoimento do Mauro Cid. Mas as informações que existem também, que circulam em Brasília hoje, é de que, independente do Mauro Cid falar ou não, a Polícia Federal já teria provas suficientes para o indiciamento dele e para essa associação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Outra coisa está preocupando também não só os aliados do ex-presidente, como os familiares e o próprio Bolsonaro, que são os celulares do advogado Frederico Assef. 4 celulares foram apreendidos na semana passada, a gente mostrou aqui, e a Polícia Federal já conseguiu decifrar as senhas desses celulares. Há uma informação, inclusive, que um desses aparelhos era exclusivo, uma espécie de linha vermelha, aquela que tem lá na Casa Branca, que só o presidente usa em algumas situações, pois o Assef teria um aparelho celular que ele usava exclusivamente para conversar com o ex-presidente Bolsonaro. E o conteúdo desse celular seria o motivo de muita preocupação do ex-presidente, Ananias. Olha, vendo aí as investigações avançando e posicionamentos da defesa.
no caso de Mauro Cid. Com relação ao ACEF, a investigação avança com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, as perícias nos celulares, o nome no recibo da recompra do Rolex e a própria, o advogado ele mesmo admitiu que recomprou o relógio. Com relação a Mauro Cid, o avanço diz respeito a esse posicionamento do advogado, de que está disposto a confessar e apontar o presidente Bolsonaro como o ordenador dessa venda dessas joias no exterior. A investigação avançando sobre esses dois nomes próximos de Bolsonaro. Tem como o ex-presidente se safar? Francis Teixeira. Olha, Ananias, tem, que a gente ainda não tem acesso de fato ao que será descoberto nesse celular. Só que a situação se complica muito, fica difícil imaginar que isso não vai comprometer o ex-presidente Jair Bolsonaro de alguma forma. Em relação ao Mauro Cid, ele apenas obedecia ordens, era ajudante de ordens, mas em relação ao ACEF, sim, ele tinha ali uma relação de estrita confiança com o então presidente Jair Bolsonaro. Então, por isso, a preocupação, porque a relação é diferente do que a relação que ele tinha com o Mauro Cid. Mauro Cid pode até saber de alguma coisa, mas algo muito preliminar, porque ele era ali o executor das ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas já o diálogo com o advogado pessoal é bem diferente. Apoliana? Ananias, para além das consequências jurídicas para o ex-presidente da República, tem a consequência da popularidade. Esse assunto está dominando o noticiário, a gente está aqui tratando desse assunto e assim outros vários veículos de imprensa tratam dessa possível relação de Bolsonaro na recepção desse dinheiro, desse dinheiro ter chegado a ele através dessa venda das joias e como esse dinheiro teria sido usado, já que Mauro Cid confirma essa venda desse relógio, desse Rolex, e isso tem impacto na popularidade do presidente. A pesquisa Atlas, que já saiu na última semana, aponta aí que 54% das pessoas ouvidas que têm conhecimento deste caso das joias acreditam no envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então já é um número relevante, mais da metade da população, pela estimativa da pesquisa, vê o envolvimento de Bolsonaro e, claro, tem as consequências eleitorais disso daqui mais lá na frente, porque enquanto mais esse escândalo se estica, quanto mais ele chega perto de Bolsonaro, isso mais fortalece o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e, claro, o grupo de partidos da esquerda. Agora sim, a gente tem um VT com este avanço da investigação e a fala do ex-presidente Bolsonaro. Confira. Mensagens no celular do tenente-coronel Mauro Cid, preso desde maio deste ano, indicam que o ex-presidente Jair Bolsonaro poderia saber da venda e do resgate das joias. O ex-ajudante de ordens é investigado por um suposto esquema de venda de presentes dados por delegações estrangeiras ao governo brasileiro. A situação do ex-presidente também se complicou na semana passada após declarações do hacker da Vaza Jato, como é conhecido Walter Delgatti. Durante o depoimento na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga as ações criminosas de 8 de janeiro, Delgatti disse que Bolsonaro pediu que ele assumisse os grampos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Agora, uma fonte da Polícia Federal afirmou que o ex-presidente sabia que Mauro Cid tentava vender e depois resgatar as joias. Apesar da informação, as análises da Polícia Federal ainda não estão prontas. Foi o próprio Alexandre de Moraes quem autorizou a quebra de sigilo de dados de Cid e bancário de Bolsonaro e Michele Bolsonaro. A análise das joias acontece dentro do Instituto Nacional de Criminalística, no complexo da Polícia Federal em Brasília. Ao menos 4 laboratórios também estão envolvidos na perícia. Os peritos elogiaram a qualidade dos diamantes encontrados nas joias femininas
e também identificaram 3.161 diamantes, somente em um colar dado de presente ao governo brasileiro. Segundo o programa, o valor estimado é de aproximadamente 4,15 milhões. Em entrevista ao Estadão, o ex-presidente Jair Bolsonaro falou sobre as joias que os aliados dele venderam ou tentaram vender no exterior. Joias é tido como personalíssimo, ou seja, pertence ao presidente. Até 2021. Os objetos que estão sendo analisados pela Polícia Federal no esquema das joias são joias femininas, escultura de cavalo de liga metálica e kits masculinos. Só as joias femininas, que seriam destinadas à então primeira-dama Michele Bolsonaro, estão avaliadas entre 4,15 milhões. No valor, incidem tanto a grife, que agrega luxo, quanto a quantidade e qualidade dos diamantes no conjunto. Dos outros kits, o relógio mais caro é o Rosé, que está avaliado em 695 mil. Muito bem, tá aí, a gente atualiza você com as informações desta apuração e eu reforço o questionamento. Há inclusive uma declaração de hoje, já pela manhã, do Santos Cruz, general Santos Cruz, que diz, na avaliação dele, olha, é difícil o Cid ter tomado essas providências sem o conhecimento do ex-presidente Bolsonaro. Eu quero ouvir a sua avaliação, Silas Freire. Olha, é uma investigação bem mais fácil para a Polícia Federal. É uma investigação muito tranquila. Então, nós não vamos ter aí, a polícia não terá o trabalho de ouvir grandes empreiteiros, como em outras investigações. Ela não vai precisar ouvir a Odebrecht, ela não vai precisar ouvir a JBL, essas empresas que participaram de grandes esquemas de corrupção no país com as autoridades. Então, é uma investigação de uma corrupção que é corrupção, que se for provado, porque, olha, o presidente Bolsonaro, se ele não tem assinado, é o chamado caga-fogo, se ele não tem mudado, o decreto do presidente que lhe antecedeu, em que as joias personalíssimas pertenciam às autoridades que recebia, mas foi ele que mudou. Foi ele mesmo que mudou. Ele pode cair numa arapuca dele mesmo. Ele foi ele que mudou em 2021. Em 2019, o Michel Temer, para preservar os presentes que a Marcela tinha recebido, e ele também assinou um decreto de que um relógio, uma pulseira, um colar eram personalíssimos. E o próprio presidente assinou, reverteu este decreto. Então, digamos, Ada Dias, eu vou esperar as investigações. O Bolsonaro já diz aí, as joias são personalíssimas. Né? Ele já diz isso, então ele vai. Eu acho que ele devia vir assumir. Mandei vender mesmo, porque eu nunca fiz esquema com a Odebrecht. Mandei vender mesmo, agora mandei recuperar, porque eu não roubei, eu não recebia dinheiro de empreiteira. Pronto, eu chegava e dizia. Agora, ficar negando, eu acho que ele já devia dizer. Eu vou esperar a investigação da Polícia Federal, porque há 2 semanas atrás, você ligava os canais de televisão, estava todo mundo no caso Marielle. Era o Bolsonaro que ia mandar matar a Marielle. Andou foi longe. Então eu vou esperar para mim não cometer nenhuma injustiça com ele. Agora, se ele vendeu, se foi ele que reverteu o decreto, se foi ele que reverteu a posição do Temer, e se isso tem penalidade, mesmo ele devolvendo o relógio, mesmo ele devolvendo as joias, ele tem que ser investigado. Agora, vai ser muito fácil, porque não tem empreiteira no meio, não tem costa larga no meio dessa investigação, não teve ninguém entregando mala de dinheiro, foi um relógio. Né, Silas, lembrando que joia era personalíssima até 21, né? Pois é, mas foi ele que reverteu. E aí ficou... Foi ele mesmo, né? Sim, e aí deixou de ser. Reverteu, E depois disso, Ari, o que a gente viu foi as joias chegando e todo o trâmite de incorporação ao patrimônio foi totalmente desviado e foi vendido para reverter em dinheiro com aplicação em contas, inclusive no exterior. Eu queria a sua avaliação, Ari. Olha, a situação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, o cerco vai se fechando a cada nova descoberta, a cada novo elemento
dessa investigação, Ananias. E aí hoje, nessa entrevista que você acaba de citar, do ex-ministro da Secretaria de Governo, General Santos Cruz, ele disse, olha, muito difícil que um ajudante de ordens não tem nem como, ajudante de ordem fazer nada sem a ordem do presidente, não tem. E aí ele diz, mesmo que o presidente tivesse dado essa ordem, na avaliação dele, Santos Cruz, o Mauro Cid não deveria ter cumprido, porque, segundo ele, militar não precisa cumprir ordem se ela for ilegal. Então, é um ex-ministro muito próximo de Bolsonaro que diz, muito dificilmente ele não sabia. Agora, o que vai acontecer com ele? Você perguntou, tem como ele escapar? Eu não acredito. O que pode acontecer é esse processo se arrastar durante um bom tempo para que o passaporte sendo retido, uma ordem de prisão só venha a acontecer depois de toda a investigação concluída e do julgamento também. Por quê? Qual é o temor hoje do PT? É o seguinte, Bolsonaro comprova-se que ele cometeu crimes, mas aí ele consegue reverter isso num processo de vitimização via redes sociais, via posicionamento público. E aí, se ele se tornar um mártir, mesmo que ele não possa ser candidato a presidente, ele fica com muito poder, muita bala na agulha para indicar um nome e eleger esse nome em 2026. Então esse é o temor. E o que o PT tem a ver, Ari, com a história da venda do relógio? Ou é o PT que está comandando isso? Eu não entendi. Não, avaliação política. O temor porque o PT do vai disputar porque com quem tem que Bolsonaro investigar é a PF, não é o PT. Ele que está investigando, né? Tá que tá investigando. Agora chama a atenção, só para Cíntia. concluir, em 2026 é o PT que vai disputar com o grupo do ex-presidente. Me chama a atenção, Cíntia, todo esse episódio, o fato de, primeiro, serem joias raras, feitas ali sob encomenda, são muito detalhadas. O colar, mais de 4 milhões. Quando cada diamante colocado lá, de forma muito precisa, de forma muito cuidadosa, muito peculiar. Ou seja, foi um presente sob encomenda. Que presentão, hein? Inclusive a caneta, né, está muito longe de ser a caneta Bic, né? Você viu como tem centenas e centenas de diamantes, de pequenos diamantes naquela caneta. Ananias, isso tudo, é claro, esse contexto todo tem suscitado muitos questionamentos a respeito de um indiciamento e de uma denúncia do ex-presidente. Tem uma informação também importante, que a Polícia Federal não deve fazer isso agora. Há uma expectativa, ou melhor, uma especulação de que qualquer tipo de indiciamento de Bolsonaro seria feito após a saída do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Por quê? Porque, no passado bem recente, Augusto Aras tem sido